mercado, ele é feito de ciclos, galera. Né? Aqui, em azul, por exemplo, a gente pode chamar isso aqui de ciclo de ações, por exemplo. E a gente tem um ciclo oposto a ele, que é o ciclo de juros. Mais ou menos assim. Quando a gente está, por exemplo, no mercado de bull market, que a gente chega no alto do mercado de bull market, normalmente o mercado de bull market, a gente também tem, no caso do mercado de bull market, as moedas, não necessariamente elas andam, sempre tem algum delay. A gente tem o mercado de bull market, por exemplo, as moedas andando na contramão também, tá? O que significa no mercado de bull market a gente está no topo do mercado? O dinheiro está barato. O dinheiro está barato, os juros estão baratos. Vamos falar, aqui em rosa, aqui é juros, aqui é moedas, o câmbio vai, e aqui ações. Quando as ações estão no alto, né, a gente tem ações em alta, a gente tem normalmente o quê? Juros baixos e o câmbio desvalorizado. Desvalorizado no caso do dólar, né? Aí no nosso caso seria o real valorizado, ou seja, com poder de compra de importados alto. Então aqui câmbio, deixa eu até apagar, botar em vez de câmbio, botar dólar para ninguém confundir. Então, nós temos o dólar desvalorizado. E aí, o que acontece? Quando a gente tem as ações em alta, juros baixos e dólar desvalorizado, a gente está num mercado em expansão. Mercado em expansão acaba levando, consequentemente, a alta de inflação. E aí, isso exige o quê? Que o mercado, né, os bancos centrais, eles comecem a subir os juros, o que vai apreciar o dólar. É tudo que a gente está vendo nos últimos meses. Subida de juros, dólar subindo, aí as outras moedas então se desvalorizando, para que a inflação possa descer. E o que acontece nesse processo? As ações caem. As ações já vêm caindo, os juros já está subindo e o dólar também já está subindo. Porém, e a inflação? E a inflação? Nada. Nenhum sinal de inflação descendente. Nenhum sinal de inflação descendente. Pior, quando a gente olha números de trabalho, a gente viu recentemente que há 10 milhões de vagas sobrando. 10 milhões de vagas, gente. 10 milhões de vagas sobrando. Para vocês terem uma ideia, 10 milhões de vagas foi o número de vagas que foram perdidas em março de 2020 nos Estados Unidos, na pandemia. 10 milhões de vagas foi mais ou menos o número de vagas desde o crash de 2008. Foi o número de vagas criadas ao longo de 10 anos pelo governo do Barack Obama e do Trump ao longo de 11 anos, 10 anos, 2009 a 2019, antes do crash. Então, nós temos 10 milhões de vagas sobrando, ou seja, os Estados Unidos está no que a gente chama de pleno emprego. Ou seja, a única maneira de um empresário preencher essa vaga de trabalho só tem uma única maneira, é pagando mais salário. É a única maneira. Não é à toa que o salário do McDonald's subiu quase 100% em um ano. O salário da mão de obra, sem desmerecer ninguém, eu já tive minha fase lá, na época fazia minhas correrias pós-marinha para me virar. Eu já tinha minha fase fritadeira de batata frita de McDonald's, sem desmerecer, mas é um trabalho sem qualificação, de alto turnaround. Ou seja, a única maneira de pegar uma pessoa para preencher a sua vaga é tirando de uma outra empresa. Isso vai levar a aumento de salário. E aumento de salário é o que eu falo sempre. No payroll, eu falo isso, sei lá, há uns 20 payrolls, né? Desde que a gente começou com essa questão inflacionária preocupar nos Estados Unidos, porque impacta no mundo inteiro. Aumento de salário, a política cambial é a que menos tem efeito, que mais demora a fazer efeito, melhor dizendo. Na política cambial que eu falo é aumento ou derrubada de juros. Por que é a que menos tem efeito? Quando você aumenta juros, você torna o crédito
mais caro, tornando o crédito mais caro, de duas uma, menos pessoas vão tomar crédito e os concessores de crédito vão ser mais rigorosos, porque crédito mais caro pode trazer mais inadimplência, e eles também vão fazer aquela conta, vale a pena emprestar ou vale a pena deixar no Tesouro que está pagando bem agora, né? O Tesouro americano. Então, o crédito mais caro vai impactar principalmente o quê? Produtos de consumo, né? O consumo aqui é uma coisa que está ligada intimamente a consumo, está ligada a emprego, está ligado a salários, tá? Então, o Fed, com aumento de juros, o que ele consegue endereçar a princípio? Consumo. Ele afeta inicialmente o consumo, tornando o crédito mais caro. E empregos e salários? Primeiro, ele tem que conseguir, infelizmente parece uma palavra difícil, ele tem que aumentar a taxa de desemprego. Ou seja, as pessoas que estão contratando, né, com a alta de juros, normalmente todo empresário, não importa o tamanho da empresa, precisa de fluxo de caixa, pega dinheiro emprestado, faz hot money, etc., né, faz IPO na bolsa. No momento que o mercado está em baixa, esse tipo de ambiente fica restritivo. Então, isso aqui, aos poucos, começa a diminuir. Começa a diminuir as ofertas de emprego, começa a diminuir também os salários, que é um dos fatores que causa inflação, salários de serviços, né? Serviços. A gente está ao contrário, a gente ainda continua com pleno emprego e com 10 milhões de vagas criadas. Ou seja, a gente está longe ainda de estarmos num cenário recessivo. O objetivo do Fed é jogar o mercado num cenário recessivo, mas assim, um recessivo soft landing, que eles tentam fazer. Eles não querem criar uma recessão, né, desemprego, como se fosse crise. Essa é a dificuldade, acertar a mão para poder derrubar o preço dos produtos, derrubar a inflação, sem causar uma grande recessão. Mas uma recessão, que seja por 1 ou 2 trimestres, ela é sempre obrigatória, não tem como, é cíclico. Isso aqui é um ciclo, é ciclo, não tem como. Isso aqui sempre aconteceu e sempre vai acontecer.